Muito boa noite a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Eu me chamo Aruan Lima, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e, nesse momento, a gente inicia a live intitulada Racismo Institucional, no caso Adeilton Dias. É um caso que evidencia o racismo institucional e estrutural de nossa sociedade e que ocorreu em uma universidade que atualmente se encontra sob intervenção federal, a Universidade Federal do Ceará. É uma universidade que possui números, tanto quanto todas as outras, extremamente complicados em relação ao racismo, haja vista a quantidade, a proporção absurdamente grande de professores brancos em comparação com professores pretos. Além disso, o caso específico do professor denota uma situação também de desproporção quando a gente compara a quantidade de vagas existentes, a quantidade de professores aprovados, a etnia a qual pertencem esses professores aprovados, e o fato de que todos os professores aprovados que são brancos já estão exercendo suas funções, enquanto que a gente tem o professor Adeilton ainda sem o direito de exercer a função para a qual ele foi selecionado pela própria universidade. Então, a gente vai discutir esse caso hoje, e temos como convidadas a doutora Lourdes Vieira, que é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direitos Humanos, em especial direitos indigenistas, atuando principalmente nos temas de ensino jurídico, liberdade, discriminação e terra. Atualmente integra o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial no Ceará e é parte da equipe do Escritório de Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar. Então, eu saúdo Lourdes e também apresento, nesse momento, a professora Rosineide Freitas, é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Educação, é licenciada em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desenvolve pesquisas na área de concepções pedagógicas em Educação Física e socialização profissional de professores iniciantes, assim como em Educação Física e, mais recentemente, em Relações Étnico-Raciais. Tem como palavras-chave de seu currículo socialização profissional, formação de professores e estudos étnico-raciais. No ANDES, o Sindicato Nacional de Docentes de Ensino Superior, a professora Rosineide integra a coordenação do grupo, do GT, Grupo de Trabalho, de Políticas de Classe para as Questões Étnico-Raciais de Gênero e Diversidade Sexual. Então, eu agradeço muito a presença da professora Rosineide. E, por fim, o professor Carlos Magno Sampaio, que é licenciado em Filosofia pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é mestre em Educação pela mesma universidade, professor do Instituto Baiano, professor de Filosofia do Instituto Federal Baiano, e tem atuado nos temas seguintes, que é ética, filosofia política, trabalho e educação, políticas públicas e neoliberalismo, política sindical e direitos humanos. É coordenador geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais, o SINASEF, e com essas três autoridades aqui, a gente vai dar início à nossa discussão, que tem como norte, a partir do desfazimento dessa injustiça, enfrentar as injustiças cotidianas que o racismo estrutural causa no nosso país. Então, eu passo a palavra para que a gente comece agora. Se eu não me engano, a gente combinou que é a professora Rose que vai começar, é isso? Ou é... Isso. Tá, okay. Isso, boa noite. Vocês me escutam bem? Acho que sim, né?
Eu tava esperando, Aruan, a formalidade de você falar comigo, por isso que eu não abri meu microfone. Voltei. Bem, boa noite para todas, para todos e para todos. É uma alegria fazer parte aqui dessa mais uma iniciativa de convidar vozes para se colocarem, se posicionarem, se somarem a uma luta que deixou de ser uma luta personalizada, né? Deixou de ser a luta que já atravessa o terceiro ano de um professor que está sendo injustiçado e com todos os indícios que associam essa injustiça à sua experiência no mundo, à sua cor da pele, né? E não é pouca coisa. Primeiro, quero deixar aqui registrado nessa live, que tem muitas pessoas aqui dando boa noite a todas as pessoas aqui, mas especialmente deixar registrado nessa live, do porquê eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu tenho uma relação pregressa com o professor Adeilton Dias. Eu não o conhecia. Eu conheci antes dele a questão e depois de dizer sim à questão ao caso, eu conheci o professor Adeilton. Aliás, a gente tem um combinado. Passada a pandemia, ele vai me receber no Ceará, professor da UFC, para a gente se cumprimentar e se conhecer pessoalmente. Eu quero destacar isso porque, em função da conjuntura que a gente está vivendo, numa falácia de fazer ilações entre as relações pessoais e as questões políticas que são importantes de defesa, de engajamento, de posicionamento, eu quero começar minha fala aqui deixando isso registrado. E isso não é pouca coisa. Isso diz da responsabilidade que todas nós e todos nós temos com o enfrentamento ao racismo que estrutura as relações de classe, que estrutura as relações nas instituições, que estrutura as esferas de pertencimento, de entrada, no fim, o que a gente acompanha, que estrutura, então, os corpos que devem viver e da forma que devem viver e dos corpos que podem e devem ser ceifados, tombados, aniquilados. E essas coisas todas se conectam. Então, primeiro dizer por quê. Porque eu não tenho uma relação com o Adeilton, mas sim com a luta que ele encarna, que ele opera, e que não deve ser a sua luta. Segundo, porque eu tenho uma responsabilidade enquanto uma mulher preta, periférica, trabalhadora, professora do ensino superior e sindicalista. Eu tenho essas todas responsabilidades, que não são só nomeações, identidades ou cargos, são responsabilidades que eu encarno. Então, uma questão como essa, flagrante, permanente e de injustiça, que no fim a gente sabe o que conforma essa injustiça, eu não poderia passar isenta, ilesa, de forma superficial. Então, da primeira vez que o caso me chega, eu digo sim e me coloco à disposição. E aí, uma terceira coisa que é um pouco que também está orientando aqui nossa live que disposição é essa que a gente se coloca para que esse caso tenha fim e que tenha o fim devido, que é exatamente a nomeação e a posse do professor Adeilton Dias ao cargo que ele, em 2018, concorreu de forma idônea, foi aprovado, e desde então, há sucessivos estranhamentos, injustiças, ilações estranhas, que fizeram com que, passados 3 anos, o caso não tenha uma conclusão devida, que é a posse e a nomeação. De que forma, então, que a gente encarna essa responsabilidade girando empenho político, girando fala, girando posicionamento, girando ações efetivas que contribuam, que deem fôlego, força, peso para essa luta.
Então, é dessa forma que eu quero começar aqui a minha contribuição nesse espaço, que é um espaço importante, e também quero deixar aqui toda a minha solidariedade, o meu afeto. Voltei. Eu travei, percebi que eu travei e voltei. Todo o meu afeto, no sentido de me afetar as. Voltei. Só pedi um sinal para ver se vocês estão me ouvindo novamente, que a minha internet travou. E eu parei de falar exatamente no momento que a internet travou. Ótimo. Eu estava falando que eu quero aqui registrar toda a minha solidariedade, meu afeto, no sentido de me afetar com as dores, com o cansaço, com o desânimo, com a possível desesperança que o professor Adeilton está passando. Porque eu sei que ele está passando por todas essas coisas, né? Ter pessoas diferentes que ele não conhecia na luta dá um ânimo, mas a cada processo não concluído, a cada solicitação de a cada solicitação da universidade não respondida, a cada documento demorado, a cada necessidade de retomar toda a história de 3 anos atrás, essa esperança que o toma, porque mais pessoas se engajam na luta, ela fica um pouco abalada. Então, quero registrar aqui toda a minha solidariedade e a minha capacidade de construir afetos, de me afetar. E quero também aqui deixar algumas considerações sobre a característica e a especificidade desse caso em tela. Não é um caso qualquer de demora da concepção, da conclusão da posse e da nomeação. É uma demora que tem características. Quando a gente faz o cruzamento das informações de concursos da mesma época, com o marcador cor-raça, fica escancarado a parcialidade, no caso do professor Adeilton, diretamente associado ao marcador cor-raça. Isso é importante que se fale. E isso é flagrante, e todas nós e todos nós que somos, que passamos, que fazemos parte desse ambiente institucionalizado, que é a universidade pública, em especial a Universidade Pública Federal, experimentamos mais próximos, menos próximos, de exclusões, questões, conflito, não escuta, que estão ligadas, que é possível fazer correlação com o marcador cor-raça, que são direcionadas às pessoas pretas e pardas que circulam nesses ambientes. E é necessário a gente qualificar isso de que não é uma dimensão ou de pessoas ou da instituição, mas isso é uma característica, isso é uma particularidade, isso é uma condição que estrutura a sociedade brasileira. Se a gente não fala sobre isso, a gente acaba vendo todas as questões cotidianas,
todos os senões cotidianos, todas as relações de poder do cotidiano, associadas ao marcador social com raça, como particulares, exceções, coisas da cabeça de A, B e C. Se a gente não qualifica com responsabilidade com relação à história da sociedade brasileira, que a condição racial, ela vai conduzir pessoas pretas a outros lugares, ou a questões de exclusão, preconceito, depreciação da fala, não permanência, a gente vai cometer um erro gravíssimo. E aí, este erro contribui para a manutenção do racismo como essa tecnologia que estrutura a sociedade brasileira, que faz com que, por exemplo, os números dessa pandemia sejam mais pesados para a população preta. E aí não é eu, uma mulher preta, trabalhadora, militante, antirracista, decolonial que estou falando. São os números, são as análises, são os dados. Então, como é importante, eu penso, a gente posicionar esse caso nessa estrutura que impacta profundamente as relações que se estabelecem nas instituições, em especial no ensino superior público. Não à toa, a gente ainda convive cotidianamente com casos de racismo, com preterimentos, com exclusões, com a falta de representatividade, com os números baixíssimos, por exemplo, na constituição do corpo docente das instituições. É disso que a gente está falando. E esse caso, ele se inscreve nisso, e é um exemplo disso. Exatamente por isso que nós temos que nos somar à luta para que ele passe a ser um exemplo de como é possível romper com o racismo que estrutura as relações de poder nas instituições de ensino superior. Eu vou repetir. O racismo que estrutura as relações de poder nas instituições de ensino superior. É disso que nós estamos falando e é disso que eu falo. Por experiência própria, mas também por aquela que tem muito recentemente, mas com muita profundidade, se debruçado a olhar, se debruçado a estudar, se debruçado a estranhar as ausências, estranhar os interditos, estranhar as não permanências, estranhar os silenciamentos, estranhar o que grada a quilomba, nos chama a atenção, que é exatamente a expressão do racismo no cotidiano das relações. Aliás, é importante dizer que a gente consegue hoje falar com muita segurança, com muita propriedade, com muita responsabilidade e com muito sangue nos olhos no sentido da força e da urgência do rompimento a partir da contribuição de intelectuais negras e negras que ousaram produzir conhecimento tendo a responsabilidade de olhar para a realidade tal como ela é. E a realidade é que, até hoje, pessoas pretas sofrem com as consequências do racismo. E aí, eu penso que eu já falei um bocado demais, já passei por o que eu queria trazer aqui como contribuição, e tem uma pergunta aqui que eu não sei se respondo agora, mas eu gostei muito de sorrir porque eu quero muito falar sobre isso. Eu quero dizer aqui que eu estou aqui como uma professora do ensino superior, eu estou aqui como uma recente colega, não só do professor, mas da luta, e também estamos no processo de diálogo de que forma mais o nosso sindicato pode contribuir para essa luta. Eu estou aqui representando a coordenação de um grupo de trabalho de dentro do Sindicato Nacional, que tem como política pensar
as questões de raça, questões étnico-raciais, questões de gênero, diversidade sexual, que vão impactar as relações de classe, que vão conformar, que vão dar sentido e significado, que vão determinar as relações de classe e as relações no mundo do trabalho. Então, é nesse sentido que eu me coloco aqui à disposição. Agradecer mais uma vez o convite feito pelo Adeilton, feito pela Roberta e pelo esse coletivo de professoras e professores que começaram de forma muito independente, imbuídos da necessidade de apoiar um colega que estava sendo injustiçado e continua sendo injustiçado, que hoje se transformou num movimento que já é nacional, ouso dizer, porque eu do Rio de Janeiro estou envolvida nisso, e a gente também está movimentando pares e movimentando estrutura, e dizer que, como eu gosto de dizer uma frase para mim, muito revolucionária, se o bagulho está doido, a gente tem que ficar mais doido que bagulho. O que eu quero dizer com isso é que se o racismo ele continua perverso da forma como a gente vê, aí que a gente tem que ter mais radicalidade no combate às consequências do racismo. Então, Adeilton, todo o meu apoio, toda a minha força militante, e eu espero muito em breve ser convidada para uma cerveja online, ainda online, comemorando a sua nomeação e a sua posse. Obrigada, boa noite para todas e para todos, e sigo aqui à disposição. Agradeço muito a professora Rose, professora e companheira Rose, muito obrigado pela sua fala. Antes de passar a palavra para a doutora Lourdes, eu queria só ressaltar e solicitar que aqueles que estão nos assistindo, aquelas que estão nos assistindo, que, por favor, nos sigam no Instagram, né? O link está aí na página dos comentários, e também que assinem, por favor, né, a nossa carta, né, de modo a apoiar, né, o companheiro Adeilton, né, que materializa uma luta que obviamente não se encerra nele, mas ele é a razão, né, fundamental pela qual estamos aqui hoje, mas é óbvio que não se encerra nele, e uma vitória nesse caso, sem dúvida, constrangerá futuras tentativas, né, de cometer injustiças análogas. Então, já passo a palavra para a doutora Lourdes. Boa noite, professor Aruan Lima. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu queria primeiramente agradecer ao convite, né? Agradecer a oportunidade de ouvir a professora Rosineide Freitas, né? Que fez uma fala encantadora e motivadora também, né? Diante de tantas injustiças que a gente enfrenta. Meu nome é Luz Vieira, como a Aruan já me apresentou, eu faço parte da equipe do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar, que é um escritório vinculado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O nosso escritório presta assessoria jurídica, judicial e extrajudicial a comunidades vulneráveis, grupos, movimentos sociais, e também a alguns indivíduos que tenham casos de violação de direitos humanos de forma emblemática. E o caso do professor Adeilton Dias, né, nos parece que é bastante emblemático, né? Um caso que, como a professora Rosineide já falou, traz essa repercussão coletiva, né? Traz esse cuidado para que situações como estas não voltem a se repetir. Nós atendemos o professor Adeilton Dias, né, no mês de maio. Ele nos procurou bastante cansado dessa luta, né, que ele está travando há 3 anos por sua nomeação, e em um concurso que ele já foi aprovado desde 2018. Né? Então, assim, como
e me solidarizo aqui com ele também, como a professora Rosineide fez há pouco tempo, porque são 3 anos de uma expectativa de nomeação em meio a um grupo de 7 outros professores aprovados, já todos e todas nomeados e nomeadas, né? E, coincidentemente, né, todos brancos e brancas. Eu até tive acesso a uma tabela, né, com todas essas professoras e professores, e é chocante, assim, né? Só a disciplina que o professor Adeilton foi aprovado, que ainda continua sem lotação. De 8 professores, apenas 7 foram nomeados logo após, e o professor Adeilton segue aí nessa espera. E quando esse caso chegou ao escritório Freitito e nós passamos a analisar a documentação, né, que o Adeilton nos trouxe, nós percebemos que várias contradições, né? Entre elas, e aí eu vou citar aqui rapidamente, só para trazer mais elementos sobre o caso, o fato da própria Procuradoria da UFC emitir um parecer afirmando que o concurso era legal, que era legítimo, que não havia nenhum problema com o certame. Além disso, né, alguns prazos regimentais não foram obedecidos durante os procedimentos de recursos dos outros candidatos. O candidato Adeilton também não teve acesso a alguns documentos durante os processos, né, foi negado o acesso a algumas atas ou postergado, né, depois de muito tempo. Recentemente, inclusive, ele recebeu uma delas. E também, por fim, o seu recurso, depois da decisão de anulação pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão ao CONSUNE, não pôde ser sequer apreciado, porque a mesma Procuradoria que tinha emitido um parecer pela ilegalidade do concurso emitiu um outro que não caberia essa hipótese de recurso. Então, assim, só com esses pontos, que foram poucos diante de tantas barbaridades, vamos dizer assim, nesse processo, já seria um grande absurdo, né? Mas a situação piora ainda mais quando verificamos que o argumento utilizado pela Universidade Federal para esta tentativa de anulação do concurso público que seria a disparidade de notas entre os candidatos. Né? Notas estas que foram auferidas durante a prova didática e também um suposto constrangimento que uma das professoras da banca teria sofrido. Mas a disparidade de notas não estava prevista no edital do concurso, né? E também a própria Procuradoria da Universidade Federal de Ceará, no seu primeiro parecer, falou que essa questão do critério, que a disparidade de notas não seria um critério objetivo a ser observado, não teria como dar objetividade, né? Cada professor, no momento daquela avaliação, ele tem total autonomia para conferir a nota que ele achar apropriada ao candidato e à candidata, na verdade, e a direção do departamento levantou também essa hipótese de um possível constrangimento que uma das membras professora da banca teria sofrido. Mas o que nos parece, né? Um professor externo de uma universidade, né, outra, participou da banca, deu esta nota baixa a um candidato, e essa professora questionou essa nota baixa, né, mas em nenhum momento houve ilegalidade ou abuso, assédio ou qualquer outra conduta que pudesse colocar em dúvida o próprio concurso, não é? E sim, aí o próprio departamento, né, da disciplina que já deveria ter sido preenchida essa vaga, tentou anular
o concurso, e foi aí que a Procuradoria emitiu esse parecer, embasando uma decisão do Centro de Humanidades pela continuidade do concurso e pela nomeação do Adeilton. O candidato eliminado recorreu ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né, que, como eu falei, desobedeceu vários prazos, várias questões previstas em regimento, inclusive sobre o pretexto da pandemia, né, que não seria o caso, porque facilmente as universidades se adaptaram à realidade virtual, né? E nessas lutas, né, nessas conversas, em todas essas situações, o professor Adeilton Dias sempre procurava a universidade, e aí começaram a surgir os estranhamentos, as dificuldades, os silenciamentos, né, todas aquelas questões que a professora Rosineide falou antes de mim. Em alguns momentos foram colocados situações como que o professor Adeilton era muito inteligente, que ele poderia estudar mais um pouco e passar em outro concurso, mas que naquele momento ele não seria o mais apropriado para a Universidade Federal do Ceará, que preferia um candidato prata da casa. Né? Um dos candidatos eliminados era orientando, né, das pessoas da direção de professoras e professores, diretoras, né, que compunham a direção do departamento, inclusive recebeu uma menção honrosa, enfim, né, várias situações que denotam essa predileção pelo outro candidato. Né? Mas o que eu queria colocar aqui e reafirmar, para além de todas essas questões técnicas que foram desobedecidas, é que o caso do professor Adeilton Dias é, sim, um caso de racismo institucional. Né? É um caso de negação de acesso a um professor negro legalmente aprovado em um concurso público, né? Concurso público que foi introduzido pela Constituição Federal como uma oportunidade de ingresso mais justo, né, com critérios objetivos e que evitasse esse tipo de apadrinhamento, vamos dizer assim. Né? Um caso parecido ao do professor Adeilton ocorreu, né, em Sergipe, com o professor Ilsever Matos, né, que também teve a sua vaga questionada, né, diante de um concurso interno de remoção dentro da universidade, e também com muita pressão, com articulação. Recentemente saiu o resultado, né, que o professor Ilsever conseguiu a sua nomeação. E nós esperamos, assim, muito, com muita esperança, a palavra é essa, né, com muita força, e também nos solidarizamos muito ao professor Adeilton Dias. Esperamos verdadeiramente que este caso seja vitorioso e que o professor Adeilton Dias consiga ser nomeado. Até porque a gestão da Universidade Federal do Ceará, né, tem dado respostas nos procedimentos administrativos e nos processos judiciais que não condizem, né, não só com a realidade, mas também com a legislação. Então, é muito importante que este caso seja um exemplo, assim como o caso do professor Ilsever Matos também foi, um exemplo de força, um exemplo de solidariedade e um exemplo de nomeação que esse professor, né, irá conseguir, e que a gente possa, em breve, também estar comemorando, né, e aí eu já me somo, professora Rosineide Freitas, né, a essa sua vinda aqui no Ceará, né, para podermos comemorar essa situação. E aí, para finalizar, né, eu queria destacar essa questão da participação no quadro total de professores mestres e doutores, né, de professores
e professoras pretos e pardos, pretas e pardas, né, mestres e doutores nas universidades federais. Antes da Lei 12.990, em 2014, né, que prevê as cotas para os concursos federais, nós tínhamos apenas 11,7% de professores, né, e professoras negros e negras. Em 2019, segundo o Censo do Ensino Superior do INEP, esse número cresceu de forma muito tímida para apenas 15,8%, né, demonstrando, né, o quanto nós precisamos enegrecer as universidades brasileiras, o quanto nós precisamos nos reconhecer nos nossos professores e nas nossas professoras, que ainda é uma realidade muito tímida nas nossas universidades. E a Universidade Federal, com essa postura, só demonstra, né, o quão o racismo institucional é praticado. O escritório Frei Tito também já acompanhou outros 2 casos de racismo naquela universidade, né? E, infelizmente, são situações que se repetem, né? Não só na Universidade Federal do Ceará, como em várias outras universidades federais pelo Brasil, e que nós precisamos cotidianamente estar combatendo, estar tornando público, estar somando esforços, né, na luta contra esse racismo que estrutura a nossa sociedade, infelizmente. Então, nós do Escritório Frei Tito de Alencar esperamos, né, que se faça justiça nesse caso, que a nomeação do professor Adeilton Dias seja efetivada e que casos como esse, né, se tornem cada vez mais difíceis no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lourdes, também por uma fala extremamente envolvente e que deixa a todos e a todas a par dos detalhes jurídicos, né, do caso. Antes de passar a palavra ao professor Carlos Magno, eu queria pedir mais uma vez que todos e todas que estão nos assistindo assinem a nossa carta e nos sigam no Instagram. A gente vai colocar aqui nos comentários novamente para que a gente possa, né, dispersar, né, essa notícia, né, levar essa notícia e esse movimento a todo o país, todos os cantos do país. E, sem mais delongas, né, eu passo a palavra ao professor Carlos Magno. Bom, primeiramente, quero saudar a todas e a todos, dizer que é uma honra, possivelmente seria uma grande felicidade, enorme felicidade estar partilhando desse momento com companheiros e companheiras lutadores e lutadoras, né, numa live como essa. Mas o que nos traz aqui é uma questão bastante delicada, uma questão bastante terrível, né, e que enfim, nos faz estar nesse diálogo, a fim de que a gente possa, de alguma maneira, estar buscando, enfim, uma justiça onde temos visivelmente, e através de questões já colocadas aqui, um caso de racismo, o que é muito grave. Tá? Eu falo aqui em nome do Sinasef nacional e também do Sinasef, da seção Sinasef Fibaiano, onde eu também sou coordenador, né, da seção sindical, assim como do Sinasef nacional. E quero aproveitar aqui para saudar a companheira Rosineide Freitas, da UERJ, uma grande lutadora, brava companheira, a companheira Lourdes Vieira, né, do escritório do Frei Tito, tá? Um escritório aí que tem se referenciado por questões de cunho
enfim, na defesa daquilo que é de mais importante, né, nas disputas na sociedade, que é a defesa da justiça social, a defesa dos que vivem sob, de alguma maneira, sob ataques e, enfim, vivenciam essas injustiças. Também saudar o companheiro Aruan, tá? Enfim, o grupo de pesquisa História e Poder, toda a base do Sinasef, todos os lutadores e lutadoras, estudantes, trabalhadores que também estão aqui nessa live, né? É muito importante a gente trazer essa questão agora a público, né? Dar essa evasão, né, a essa questão que antes se localizava apenas com uma luta individual do companheiro Adeilton Dias, tá? E agora a gente tenta, né? Ele por 3 anos está nessa luta individual, uma luta árdua, um sofrimento perverso, desnecessário, tá? Mas que simboliza tudo aquilo que as classes, né, não dirigentes, né, os menos favorecidos na sociedade passam todos os dias, historicamente, né, desde a constituição desse país, desde a construção desse país. Adeilton é um companheiro, tá, um colega, né? Eu já sabia disso, do caso do Adeilton, porque eu via nas redes sociais, cheguei a ver nas redes sociais, mas parecia uma questão muito distante, né? Poxa, que pena, é um caso terrível. Então, vamos tentar mobilizar o Sinasef para a gente buscar esse companheiro que está vivenciando essa situação aí de injustiça e de racismo, né? Já tinha conhecimento disso. Depois tomei um conhecimento mais profundo e soube que é um companheiro e uma pessoa que eu já o conhecia, né? É um companheiro que eu já, enfim, já estive com ele em alguns momentos em outra instituição, né? Que é no IF Baiano. E isso acabou me tomando, né? Profundamente, né? Uma sensibilidade muito grande e uma necessidade de clamar por justiça nessa situação em que se encontrava o companheiro. E aí nós dialogamos, levamos esse caso ao Sinasef Nacional, à sessão sindical aqui na Bahia. Daqui nós aprovamos uma deliberação para estar encaminhando ao Sinasef Nacional, e assim o sindicato, né, não abrindo mão dos seus princípios, das suas bandeiras e do seu DNA, que é a luta, né, na defesa dos trabalhadores, na defesa, enfim, das pessoas que, enfim, padecem de qualquer injustiça, né? E assim o Sinasef abraçou essa causa e está, nesse momento, também engrossando a defesa do companheiro. Essa luta do camarada Adeilton Dias, do professor, né, de sociologia, que, como aqui já foi abordado pelas companheiras Rosineide e pela companheira Lourdes, pelo Aruan, né? Enfim, essa luta do companheiro é uma luta que não é dele, é uma luta que é de todos nós, né? Não trata-se de uma pauta individual, mas sim uma pauta, enfim, que remete-se a uma pauta institucional. A defesa do companheiro Adeilton passa pela defesa da democracia, da democratização das instituições públicas. Trata-se de uma instituição pública, de uma universidade pública, tá? Que está rejeitando um direito a alguém simplesmente porque ele era o único negro de um processo, de um concurso amplo que se teve, dentre outras áreas, dentre outras pessoas, e que, dentre todas essas pessoas, Adeilton é o único negro,
Então, a gente observa que essa questão ela é criminosa. Trata-se de um racismo de fato, né? Então, esta universidade ela não pode, tá, mais segurar essa questão. Ela tem que resolver essa questão. Veja, a questão está correndo na justiça, como a companheira Lourdes bem colocou, né? Encabeçado aí pelo escritório Freitito, né? Mas nós temos que ampliar esse leque de defesa do companheiro. Nós temos que avançar num campo político. Nesse campo político, na defesa política dessa questão, ela é muito eficiente nesse momento. Então, aqui eu gostaria de estar sensibilizando a todos que assistem e a todos que irão assistir após esse momento, né, que vai ficar nas redes sociais, no YouTube, que divulguem ao máximo, tá? Que entre nessa luta, que assine a carta, né, de apoio ao companheiro, que siga nas redes sociais e que divulgue ao máximo, porque nós precisamos escancarar aquilo que a reitoria daquela instituição, da UEC, né, aliás, do UFC, Universidade Federal do Ceará, tenta empurrar para baixo do tapete. São 500 anos de história, tá? Nós passamos por um processo histórico de escravidão, passamos por um processo de desenvolvimento histórico em que as elites e os dirigentes das instituições, a classe dirigente da sociedade, empurravam sempre para baixo do tapete essas questões que a gente está colocando aqui, absurda, como um racismo escancarado. Precisamos demonstrar e levar ao conhecimento de toda a comunidade que esta universidade ela tem responsabilidade, ela tem compromisso social. Não é porque agora ela está sob a gestão, tá, de alguém que sequer foi eleito, tá? O reitor que não é eleito, que não foi eleito, que está lá como interventor, como pro tempore, a serviço de um governo, não é a serviço do Estado, mas a serviço de um governo que tem desempenhado um papel antidemocrático, um papel de destruição das nossas instituições, de desmonte das instituições, das universidades, né? Das políticas públicas, que é aquele guarda-chuva ao qual poderia estar protegendo agora qualquer injustiça e qualquer pessoa que precisasse estar sendo defendido. Adeilton está há 3 anos, né, lutando, né, e fora desse guarda-chuva que essa reitoria insiste em destruir, que são as políticas públicas, que são os direitos, né? Então, o companheiro Adeilton, hoje, padece de um mal que, aparentemente, sofre individualmente, porém, quem sofre junto com esse companheiro é toda a sociedade, porque ele é apenas simbolicamente, vamos dizer assim, simbolicamente, aquilo que vem acontecendo todos os dias há mais de 500 anos nesse país. Então, o companheiro, por ser negro, por conta da sua cor de pele, não pode ser preterido, não pode ser excluído de um processo em que já incluiu todos os brancos que disputaram e que assim passaram. E o companheiro, único negro, passou em primeiro lugar. E essa universidade não pode, essa gestão que tomou de assalto a Universidade Federal do Ceará, por representar o governo fascista como esse que nós temos hoje, né? Porque o atual reitor sequer passou pelo crivo da democracia, ele não foi eleito e está na direção dessa instituição. Tá? E é lamentável, tá, que a Procuradoria Federal, o Conselho Superior dessa universidade tenha se adequado oportunamente a essa tal situação.
eu sou professor do Instituto Federal Baiano, sou também membro do Conselho Superior da mesma instituição, tá certo? E o Conselho Superior, ele está acima do dirigente máximo da instituição, que é o reitor. Na nossa instituição, nós, enquanto Conselho Superior, nós temos primado pelo processo democrático na instituição. Fazemos o enfrentamento necessário toda vez que é necessário fazer. Tivemos, em outros momentos da nossa instituição, a demissão de servidores da nossa instituição, na maioria mulheres. E o nosso sindicato foi à luta, tá certo? Foi à luta e conseguiu reverter todas essas demissões e essas ameaças que pairavam na instituição naquele momento. Então, eu peço a todos que entrem, que se embrenhem nessa luta, na defesa do direito do companheiro Adeilton, porque assim a gente pode atingir e alcançar muito mais entidades, muito mais pessoas, e escancarar a ferida aberta que chama-se racismo institucional. Tá? Então, a Universidade Federal do Ceará ela precisa dar uma resposta urgente da nomeação e posse ao companheiro Adeilton. Não é possível que a gente ainda veja na gestão de uma grande universidade, respeitada universidade, histórica universidade como a Universidade Federal do Ceará, e a gente veja ser, enfim, administrada por um dirigente que tem representado lá internamente uma política nacional que é aquela do atual governo Bolsonaro, tá certo? Que é uma política que tem promovido um desmonte das instituições, um impedimento ao acesso ao direito das minorias, dos mais vulneráveis, um governo que tem também, enfim, atacado, cortado orçamento, destruído as políticas públicas, as políticas sociais, um governo assassino que tem hoje já somado mais de 558 mil mortos por pura negligência e por ser uma espécie de uma operacionalidade política com a morte, que é a necropolítica. Né? Um Estado que não pode ser refletido internamente na instituição, como aquele Estado que acha normal a morte de mais de 1.000 pessoas diariamente, como se isso fosse natural, fosse normal, por pura negligência, por pura descaso ou por pura opção política de operacionalizar com a morte, né, a política nacional. Nós não podemos admitir que isso possa ainda estar acontecendo, né, há 3 anos com o companheiro Adeilton. Enfim, hoje vivemos essa espécie de um sequestro, né, da democracia nacional, né, no nosso país, e internamente nas instituições nós não podemos admitir que também se sequestre, né, enfim, a democracia institucional. Então, pela nomeação urgente e posse do companheiro Adeilton, tá? Num concurso que foi feito de forma transparente, que seguiu todos os requisitos, e um concurso que, como todos os outros, tem a sua lei maior no edital e não na vontade daquela banca ou daquela instituição. O companheiro logrou o êxito, né? Ou seja, teve o êxito de passar em primeiro lugar, e a ele tem que ser concedido, enfim, essa vaga. Não podemos admitir, insisto aqui. Então, para início de conversa, justiça para o companheiro Adeilton Dias, tá? E pronto restabelecimento das nossas instituições nos moldes dos moldes históricos que as nossas instituições tinham
assimilado a um tempo recente para cá, né? Que num momento de grande expansão, em que a inclusão social, em que as políticas públicas eram preponderantes. Então, a favor da justiça social, né? A favor da justiça pelo companheiro Adeilton, também por não podermos admitir, né, mais, enfim, esse racismo estrutural e institucional, o fascismo, enfim, o Sinasef entra nessa luta e abraça o companheiro, e nós vamos juntos, todos, tá? Levar à frente essa justiça para que ela seja feita de fato, tá certo? E que possa, enfim, resolver essa questão de uma vez por todas. Não podemos admitir em hipótese alguma, tá? Então, Adeilton, justiça, companheiro, estamos juntos, a nossa instituição, nossa entidade sindical, que representa o conjunto de trabalhadores da Rede Federal de Educação, dos institutos federais, os trabalhadores civis das escolas do ensino básico, tá? Enfim, das Forças Armadas, né? Mas os trabalhadores civis, essa entidade, nossa entidade tem mais de 30 anos, representa, enfim, tanto os docentes como os técnicos administrativos, tá? E em nome dessa história, em nome dessa experiência na luta, né, onde já enfrentamos a ditadura militar, já enfrentamos todo, enfim, o processo histórico, passamos uma luta ferrenha contra o neoliberalismo, contra o desmonte das nossas instituições, das nossas universidades e institutos federais, enfrentamos agora o fascismo, né, o desmonte, e é em nome disso que nós estamos aqui, e precisamos dizer que nós, com a luta em defesa do companheiro Adeilton, nós estamos também acumulando força para lutar contra esse desmonte, contra a PEC 32, que é a reforma administrativa, que vai trazer essa questão que está sendo colocada aí devido a essa negação ao direito do companheiro Adeilton como uma prática comum dentro das instituições públicas. E se somos contra a PEC 32, que é a reforma administrativa, né, que vai acabar com o servidor público, que vai trazer o serviço público a um caráter de, enfim, indicação de milicianos e de políticos oportunistas, para que nós possamos combater tudo isso em que hoje estamos voltados a esse combate, precisamos combater primeiro esses casos, né, que aparentemente são individuais, mas não é uma questão individual e puramente do companheiro Adeilton, como eu falei, mas é uma questão coletiva, é uma questão de luta que todos nós precisamos somar. Então, é isso, companheira. Estamos juntos e vamos seguir aí no debate e, enfim, para tudo que for necessário aí para poder fazer pairar a justiça na Universidade Federal do Ceará. Então, nomeação e posse já ao companheiro Adeilton Dias. Obrigado, professor Carlos. A gente tem aqui, diante das exposições que foram feitas, né, um quadro muito objetivo, né, tanto da existência de ameaças concretas a essa democracia combalida que vivemos em nossas universidades, ou seja, essas universidades, a democracia interna tem inimigos muito íntimos, como destacou o nosso colega, o professor Carlos, e com a omissão dos conselhos superiores, a gente tem as universidades exercendo a mais concreta e real servidão voluntária, né, aos projetos de continuidade do racismo estrutural e de implementação das políticas fascistas, neofascistas, como a gente queira chamar, né? Então, para adensar ainda mais as discussões que a gente fez até agora, eu vou pedir para a companheira
colocar na tela. Obrigado, Roberta. Algumas perguntas que a gente pescou dos comentários. A primeira do Albério Freitas, né? Quem se beneficia com a anulação de um concurso legítimo? Que explicação a Universidade Federal do Ceará tem dado sobre o assunto, sobre isso, né? Isso aí, inclusive, considerando o que a doutora Lourdes mencionou, já que a Procuradoria Federal da Universidade chancelou a legalidade do concurso, não houve nenhum tipo de embargo, a banca atuou dentro de tudo que deveria ter atuado para fazer o concurso, portanto, a pergunta do companheiro Albério faz todo sentido, né? Quem se beneficia com a anulação de um concurso legítimo e justo? Segunda pergunta, do NEABI, qual a importância dos sindicatos, movimentos sociais e demais entidades da sociedade civil na contribuição para que esta injustiça seja reparada? Essa também é uma pergunta que está no bojo da fala das três colegas e companheiras, no sentido de dizer que a luta é pelo Adeilton e por todos e todas que sofrem esse tipo de injustiça, né? Que sofrem com racismo estrutural. Ainda uma terceira pergunta do companheiro Albério, que também está na esteira da pergunta do NEABI, como este caso articula a dimensão individual à dimensão coletiva no enfrentamento ao racismo institucional e estrutural. Suiane Alves pergunta, para além da nomeação e posse do Adeilton, é possível que o caso seja investigado e os eventuais responsáveis serem responsabilizados nos termos da lei? Essa pergunta também é muito importante, porque a gente não vai conseguir devolver esses 3 anos que passaram ao Adeilton, mas ele precisa ser reparado de alguma forma dessa injustiça, né? Então, a pergunta central também. E, por fim, a companheira Kátia Farago exclama, né, e depois pergunta, absurdo um concurso ser aprovado e não levar. A justiça está caminhando ou com seu silêncio e retardamento também reforça o racismo institucional? Então, eu vou devolver a fala às companheiras e ao companheiro Carlos, para que respondam aquilo que couber em 5, 10 minutos, né? Façam uma articulação aí das perguntas, talvez não seja possível respondê-las a todas, e a gente vai manter a ordem. Então, a professora Rose, por favor, pode ficar à vontade. Certo, boa noite. Agradecer as perguntas, comentários, significa que a gente está do lado certo da história e de que esse movimento tem amplitude, né? Porque tem pessoas aqui com a gente, ao vivo, nesse horário, né? Numa quarta-feira à noite, não sei como é que estão nos estados de vocês, tem Ilhéus e todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, para carioca, está fazendo frio, então para a gente a noite fica toda mais tensa, né? Queria eu que fosse uma noite de calor, com problema de calor, e sair daqui tomar uma cerveja para quem é de cerveja. Eu sou de cerveja, muitos sindicalistas são de cerveja, não é, Carlos? Primeiro, dizer da alegria de dividir essa live aqui, não só com a Aruan, que está conduzindo aqui a nossa roda, Roberta, que está nos bastidores, o próprio Adeilton, que está aqui nos bastidores organizando as perguntas, mas especialmente por ouvir Carlos, que é um companheiro do Sinasef, que é com o Sindicato Nacional, está no fronte de luta aí, por o que ele falou, que está agora, a gente acabou de dividir um encontro importante, 5.000 servidoras das 3 esferas juntos, nos dias 29 e 30, não é isso, Carlos? Para construir uma luta unificada contra o projeto de emenda constitucional 32, que no fim é uma desestruturação dos serviços públicos, e a gente sabe que impacta. No fim, aqueles e aquelas que vivem do seu trabalho, que dependem de políticas públicas sociais, são, em sua maioria, pretos, e deixa eu colocar só a categoria de pretos, tá? Pardo é um negócio constituído, a gente sabe de qual história a gente fala. De pretos,
especialmente das periferias e favelas das grandes capitais, né, do interior do Brasil. Então, como é importante. Eu quero aqui fazer alguns comentários, em especial a pergunta dos NEABIs, que eu acho que nos cabe mais diretamente, né, porque, para além da gente se somar à luta enquanto pessoas, militantes, professoras e professor, a gente também representa uma institucionalidade, né. Primeiro dizer da relação complexa que a gente vive, né, na medida em que, como o Adeilton ainda não faz parte da base, ele não pode ser representado pelo sindicato que representa a base da UFC. Mas isso não nos... E aí a doutora Luz está balançando a cabeça porque ela é do campo do direito, ela sabe bem isso, né? Mas isso não nos impede de nos inserirmos na luta política, é disso que eu quero falar, né? Essas instituições, e especialmente a instituição sindicato, que nasce para representar o direito daquelas que vivem do trabalho, mas não só. E aí eu falo muito do sindicato que eu represento, né? E também o Sinasef aqui. A gente não é uma instituição que representa só os direitos da nossa base, mas a gente se soma às lutas sociais mais importantes para a classe trabalhadora, para aqueles e aquelas que vivem do seu trabalho, sendo da nossa base ou não, sendo da categoria que a gente representa ou não. E mais que isso, a gente tem avançado numa leitura da centralidade para a nossa realidade, para a nossa história, da luta antirracista. E aí, entendendo isso, é de fundamental importância que instrumentos da classe trabalhadora, como os sindicatos, se envolvam em lutas antirracistas, anti-cis heteropatriarcal, né? Anticapacitistas. É fundamental, porque são nessas condições sociais que se opera as exclusões, que se opera a execução, que se opera a exploração. São nesses marcadores sociais que se concentram o que todo campo progressista de esquerda diz lutar contra. Não é isso? E aí me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. Penso eu que não, mas é isso. Então, nesse grande campo que luta em favor daqueles e daquelas que vivem do seu trabalho, dos de baixo, dos explorados, da classe trabalhadora, dos periféricos, se não se envolve na luta antirracista, na luta antimachista, na luta anti-LGBTQI-fóbica, se não se envolve na luta dos povos originários, na luta anticapacista das pessoas com deficiência, acho que não entendeu muito bem de que classe nós estamos falando, de que sistema que nós estamos falando, né? De que lado da história nós estamos falando. É claro que a gente tem aqui uma relação meio complexa entre a institucionalidade, então, objetivamente, a ADUFC, que é a seção sindical do ANTES, na Universidade Federal do Ceará, o Antissindicato Nacional não pode representar o Adeilton, mas a gente sim, e tem deliberações do nosso sindicato em defesa, por exemplo, da lei que a doutora Luz citou aqui, que é a Lei 12.990, que é uma lei que institui a política de cotas raciais para os concursos públicos federais e todas as suas correspondentes nos estados, né? Eu sou do estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem uma política de cotas para os concursos públicos, tem uma política de cotas para os concursos públicos das universidades estaduais e FATEC. Então, a gente, em tendo deliberação, por exemplo, das nossas instâncias em defesa dessa política de cotas, é politicamente indicado, é politicamente compreensível, é politicamente orientado que a gente se some a essas lutas quando nos chegam. E também os movimentos sociais. Os movimentos sociais que não entenderam ainda qual é a centralidade da luta antirracista na divisão de classes sociais da nossa sociedade, eu penso que está um século atrás de compreensão de qual é a luta. E aí não é só porque, mas é também eu ser uma mulher preta. Mas é porque eu tenho responsabilidade por olhar para a realidade. É só a gente olhar para a realidade. E aí não é falácia minha dizer que a pandemia escancarou aquilo que nós já sabíamos. Né? Quem está agora, nesse momento, voltando para o mapa da fome? Aonde está a fome? Onde estarão as mortes?
Percebe? Quem está recebendo menos, quem não teve direito a se proteger, quem não tem acesso aos leitos. Esses quens têm cor, tem gênero e tem lugar de moradia. Percebe? E aí eu vou fazer um comentário do que o Albério coloca, que é essa relação entre a dimensão individual e a coletiva. Veja, as consequências do racismo, elas não são postas por questões individuais. Não é porque não gostam da Rose, mas é porque a Rose é uma mulher preta. Antes da minha capacidade de empatia, de fala, de articulação política, etc., vem a imagem da Rose preta, que se associa no imaginário àqueles e aquelas que foram escravizados porque não performavam uma humanidade eurocentrada. Vou repetir. A minha imagem chega antes e se associa a um conjunto de pessoas que na história ocidental muito recente estão ligadas àqueles e aquelas que foram escravizados e que não performam uma humanidade, que é dita aqui, tem fala, que tem vez, que tem beleza, que está nos postos de poder, que está guardada a condição humana de errar, de ser perdoado, de entrar, de sair, de viver. Eu e Lourdes, e Roberta, e Adeilton, e muitas pessoas que integram o NEABI, e tantas outras que escreveram aqui, somos, antes mesmo de qualquer coisa que a gente consiga performar, somos herdeiros de uma experiência escravocrata. Isso não é uma condição individual. Não sou eu a Rose, percebe? É o estereótipo ideal de ser uma mulher preta. Ser uma mulher e ser uma mulher preta. E se a gente tem, ao longo dessa história de 3 anos, uma caracterização, não só por uma impressão, por uma ilação, mas uma caracterização que o fato de Adeilton ser um professor preto fez com que todas essas questões se desenvolvessem, também associado ao que o Carlos colocou de estar, neste momento, a Universidade Federal do Ceará, tendo como gestor uma figura que não foi eleita pela comunidade acadêmica, mas que foi empossada pelo governo genocida, que eu não vou dizer o nome aqui, o inominável, que ainda está no poder, mas nós vamos tirá-lo. Isso não é uma condição de porque deram 10 para Adeilton, mas tem alguma questão ali do que ele provou. Ou ele é até bom, mas não tem as condições X para estar naquele cargo, como a Lourdes colocou. Quais são essas condições? O que o caracteriza para não ter as condições X, para aquele departamento X não dizer, etc., e dar todas essas consequências? Se isso não está na capacidade intelectual estrita da Adeilton, se não está na capacidade dele de ter títulos, mas está na sua condição primeira de homem preto, isso deixa de ser uma condição individual e passa para ser uma condição coletiva, porque a consequência disso, por que isso implica, faz parte da história coletiva, social, que o Brasil ainda encarna. Então, se é bem verdade isso, e eu não estou fazendo aqui nenhuma ilação só de retórica, porque não cabe aqui a gente dizer os números, porque nós sabemos e nós vemos isso cotidianamente. Nós vemos isso cotidianamente. Em todas as dimensões da vida em sociedade. Seja agora nas Olimpíadas, no esporte, na teledramaturgia, no cinema, na música, na grande mídia, a gente vê isso todo dia. Ainda que a gente tenha aqui agora, colar um discurso diferente, uma Rebeca aparecendo, mas teve uma Dayana que nos falou exatamente o que ela sofreu e ainda sofre, etc. Se é bem verdade isso, e nós temos responsabilidade com isso, não é o Adeilton, mas é a condição de uma instituição pública ser arbitrária
no que deveria ser soberana, como o Carlos lembrou, que é um edital público, que segue regras, e a revelia disso, tomar decisões e deliberações animadas, em especial, que nos traz aqui em tela, pela condição do professor Adélio ser um homem preto. Então, se isso está posto, está aprovado, 3 anos passaram, eu penso que está bem escurecida, eu falo escurecido por uma referência bem política mesmo, está bem escurecida aqui entre nós, que isso deixou de ser um caso, eu tomando posse de um concurso que é meu, mas nós tomamos posse de uma arbitrariedade que uma instituição pública não deve cometer animada pela cor da pele. Acho que é isso que eu queria contribuir, falar de Kátia, e aí eu passo a palavra, que eu falei demais. Professora tem coisas disso, né? Fala demais, especialmente num tema que nos anima, nos motiva, né? Vai falando demais, mas eu passo a palavra e sigo aqui para ouvir a Lourdes e o Carlos. Mas muito bom te ouvir. Maravilhosa. Bom, eu vou falar um pouco aqui de algumas perguntas. O Albério Freitas, ele pergunta os argumentos, né, que a universidade utiliza. Os argumentos, né, nas manifestações são a autonomia da universidade, né, como se a autonomia fosse uma coisa encastelada e absoluta, né, que possa ser contra a legislação, contra edital, contra a Constituição Federal, enfim. Mas o argumento utilizado pela pessoa o candidato que recorreu, é justamente a questão do princípio da razoabilidade. Ele questiona que não foi razoável ele ter recebido 3 notas totalmente diferentes. Ele recebeu uma nota muito baixa, se eu não me engano, 1 ou 2, uma nota média, que foi 6 ou 7, e uma nota 10. E aí ele questiona que essas notas tão diferentes não poderia ser não seria razoável. E o CEP entendeu isso e também entendeu que uma das professoras teria sido constrangida pelo outro professor da banca que deu a nota baixa, né? Então, por mais que, enfim, né, assim, nas atas não se percebe esse constrangimento, a professora colocou isso em uma reunião de departamento meses depois, e isso foi levado a cabo como um fundamento para anular um concurso público, né? E a postura da UFC perante os órgãos é bem, vamos dizer assim, ríspida, né? Bem ríspida, assim, é bem... A própria resposta no procedimento do Ministério Público Federal, né, a manifestação da reitoria foi muito incisiva, foi muito ríspida, né, no sentido de que a autonomia da universidade tem que ser garantida e que a decisão vai ser mantida, né, que nós consideramos um absurdo, né, que a partir do momento que uma decisão baseada na autonomia, né, contraria não só a Constituição Federal, mas também coloca em prática um outro crime, que é o de racismo, né, essa decisão já não deve ser considerada. A Kátia Farago fala dessa questão se a justiça, com a sua, né, com a lentidão, se reforça o racismo institucional. E, na verdade, Kátia, eu acho que a justiça também, o sistema de justiça, é um exemplo, né, concreto de racismo institucional. Né? Assim, é muito difícil para todas nós, advogadas negras, pretas, advogados também negros, de estar militando, de estar atuando junto ao sistema de justiça. Né? Assim, os constrangimentos são vários, né? Que eu não vou citar aqui porque a pauta é outra. Mas o corpo negro que a gente carrega, né, como a professora Rose já falou, é marcado por várias simbologias, né? Dentro dessa herança aí, dentro desse sistema de racismo estrutural que nós estamos inseridas. E a justiça não é diferente, né? Nós temos pouquíssimas e pouquíssimos juízas e juízes negras e negros, nós temos poucas promotoras, poucos promotores, poucas defensoras, poucos defensores. O estado do Ceará, né, também já aprovou a sua lei de cotas raciais para concursos públicos, né?
os primeiros editais estão saindo, né, estão sendo publicados, mas até o momento a única legislação que nos ampara é justamente essa legislação, né, até a edição dessa lei estadual era essa lei federal para os cargos, né, nas entidades e órgãos da União. Mas é muito difícil caminhar com a justiça que nós temos. E a Suiane também falou que se seria possível que o caso, né, é possível que o caso seja investigado. Possível sempre é, né? A partir do momento que um homem negro está sendo impedido de assumir um cargo, né, não é uma expressão, assim, é uma dimensão muito maior do que a prevista pela lei, né, pela Lei CAO, que na verdade coloca como não acesso a lugares físicos, mas vai além, é um cargo público que você conquistou com mérito, né, numa seleção que deveria ter sido justa. Então, assim, nós acreditamos que sempre deve ser investigado, né, que sempre deve ser denunciado, que sempre deve ser, enfim, pautado. Mas eu tenho isso muito escuro, né, na minha prática, é que o racismo é que o sistema de justiça, por tudo que ele representa, né, não é a via de saída mais hábil. Eu acho que a pressão popular, os movimentos sociais organizados, né, o movimento negro chegando junto desse caso, os sindicatos, e aqui, né, eu parabenizo o Sinacef e a Andes Nacional, que estão apoiando, estão participando desse evento, mas também, né, convido, né, os sindicatos aqui do estado do Ceará, todas as organizações, os movimentos sociais, enfim, né, todas e todos que de alguma forma se denominem antirracista, né, que acredita que o racismo deva ser combatido, que se una nessa luta, nesse apoio, assinando a nota, se manifestando enquanto organização para a reitoria da UFC, para o juiz, se for o caso, demonstrando que esse realmente não é um caso individual, né? Por mais que o professor Adeilton não esteja conseguindo sua nomeação, né, não é só o professor Adeilton, é qualquer um e qualquer um de nós que pode, né, enquanto mulher negra ou homem negro, que pode, a qualquer momento, sofrer esse tipo de impedimento, né, de exercício de um direito legalmente conquistado. Acho que é isso, né? Eu passo aqui para o Carlos Magno. Só mais uma questão. O Carlos Magno falou que o escritório Frei Tito representa o professor Adeilton, né? Na verdade, o escritório Frei Tito faz um acompanhamento extrajudicial do caso, né? Porque nós temos um impeditivo legal de acionarmos a União, o Estado e o município de Fortaleza. Então, nós acompanhamos por considerar o caso emblemático, por perceber essas nuances de racismo institucional e por compreender também que não é um caso individual, e sim um caso com muita repercussão coletiva e que deve ser construído por muitos movimentos, por muitos braços, por muitas pernas, né, esse apoio. Então, muito obrigada, boa noite a todas, todos e todos. Bom, é sempre de grande responsabilidade falar depois dessas duas maravilhosas companheiras, né? Mas também de uma grande responsabilidade, mas aí também eu me coloco numa situação mais tranquila, né? É muito favorável para mim porque vocês tocaram nas questões muito essenciais, né? E eu queria apenas, para não ser até repetitivo, mas tem coisas que a gente precisa reafirmar, né? Eu já trabalhei em banca de concurso público. A gente não dá um passo sem seguir o que o edital determina. O edital é a constituição máxima, né? É a normatização, é a norma máxima de um concurso público. Um concurso público feito dentro de uma instituição pública, onde você tinha agentes públicos
na banca, onde o companheiro seguiu todos os requisitos, se inscreveu, pagou a taxa, estudou, seguiu todos os requisitos, como eu falei, os critérios, o tempo, fez a prova e se preparou, enfim, conquistou, né? Conquistou, tirou o primeiro lugar. Tudo de forma transparente. O edital não sai para a chamada pública sem ter sido aprovado dentro enfim, dentro do Conselho Superior, dentro enfim, do que reza a lei. É tudo muito bem, milimetricamente bem elaborado e sequenciado no que diz a lei. Então, onde está o erro? Espera aí, se tudo isso foi cumprido, se a coisa foi bem transparente dentro do que determina a lei e o edital, não sobra outra opção para mim, ou para qualquer um de nós, acreditar de fato que trata-se de um crime que está acontecendo. É o crime do racismo. E nós não podemos tolerar. Racismo, fascismo, nós temos que combater, sim. Machismo e tudo mais. Tá? Então, qual foi o erro do companheiro Adeilton? Foi se preparar para uma prova e passar em primeiro lugar. Esse é o crime que ele cometeu. Para servir a uma instituição pública, a sociedade. Isso é uma pauta da sociedade, minha gente. A gente não está falando de um problema do Adeilton. A gente tem que colocar a questão no seu devido lugar. É uma questão da sociedade. Nós precisamos defender o Adeilton para poder, assim, defender a universidade pública, a sua autonomia, a sua essencialidade, o seu compromisso social. Não podemos dar outro nome a isso. Isso que me deixa indignado. Albério, Neab, né, Suiane, Kátia, né, nós precisamos imaginar aqui, Albério, quem se beneficia com tudo isso? Não é a sociedade. Não é a sociedade. Eu acho que aqui não há benefício. O que só há é prejuízo. Só há destruição daquilo que essas instituições conquistaram uma longa e dura história, né? Enfim, o que foi construído coletivamente, né? A importância dos sindicatos e dos movimentos sociais é que os sindicatos e os movimentos sociais têm isso como um princípio, como bandeira, né? É papel do sindicato o combate às opressões, ao racismo, à LGBTfobia, a questão do fascismo, a questão enfim, dos ataques e mais ataques que a gente vem sofrendo. E a gente tem aí, de um lado, uma instituição que está sendo administrada, né, por esse representante do governo que assaltou, nesse momento, o Palácio do Planalto, uma eleição fraudada. Sim, ali foi fraude, né, que foi antidemocrática, né? Enfim, e do outro lado, nós temos um companheiro, né, que é professor da área de humanas, que também é duramente atacada por esse governo, e é negro. Ou seja, precisamos, né, o sindicato, os movimentos sociais precisam incorporar isso na luta. O Sinasef, como o Andes, como as entidades, ela tem os seus setoriais, tem as suas comissões, né? O Sinasef ele tem as pastas de mulheres, as pastas de combate às opressões, a questão de gênero, a questão da violência, a questão do racismo, enfim. Nós temos um trabalho muito forte nessa questão, porque o que ocorre lá fora na sociedade ocorre também do lado de dentro dos muros das nossas instituições, tá? Mas o que ocorre lá fora e o que ocorre nas nossas instituições ocorre diariamente, historicamente, né? Historicamente também.
Enfim, e dizer que, por se tratar de uma instituição pública, né, obviamente que esses culpados têm que ser responsabilizados, né, no rigor da lei. Não trata-se de uma instituição privada que agora o proprietário ou o mandante resolveu não querer mais aquele funcionário, aquele servidor. Trata-se de uma instituição pública, regida por leis, por concurso que foi regido por um edital, né? E tudo isso, sim, a Kátia aí, é um reforço veemente ao racismo, né? As duas, um duplo reforço, né? Quando a instituição não toma a devida providência que tem que se tomar após um pleito de um concurso público, e também há um reforço por parte da justiça que se silencia, como o Kátia colocou aí, né? Silencia. E, enfim, é muito triste o que está acontecendo. Agora, do outro lado de cá, não está mais só Adeilton. Eles fizeram e aconteceram enquanto você tinha do outro lado somente o Adeilton. Agora, quando essa luta se incorpora a uma bandeira, a um movimento, essa luta com certeza vai ser vitoriosa. E nós precisamos acumular força nessa vitória do companheiro Adeilton para que a gente possa reparar também os outros problemas que não chegaram ainda até nós, mas que com certeza existem por aí. Enfim, eu acho que a gente precisa levar, né, ao máximo possível. Então, clamar a todos que assinem essa carta, divulguem a carta de apoio ao companheiro e que escancarem nas redes sociais, aonde for preciso e possível, para que essa questão possa chegar a ser resolvida o mais rápido possível, porque só a Adeilton sabe o que vem passando desde 2018. É muito triste, é muito terrível o que está acontecendo, e nós não vamos desamparar e nem deixar esse companheiro sozinho mais o tempo que for daqui para frente. Ele já ficou só por muito tempo, agora não. Então, justiça já e nomeação e posse já ao companheiro Adeilton. Aruan. Muito obrigado, professor Carlos. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou devolver a palavra ao professor Carlos para que ele faça as considerações finais, aí a gente inverte a ordem, já ouve o professor Carlos, e aí a gente encaminha para o final, tá bom? Beleza, Aruan. Então, assim, para não tomar mais tempo, até porque eu já vou no embalo, né? Eu quero apenas agradecer, né, a esse convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui, é um compromisso também meu e da nossa entidade, tanto Sinasef Nacional como a seção sindical do IF Baiano, ao qual o companheiro Adeilton é devidamente filiado, tá certo? E nós não poderíamos estar em outra condição que não essa de estar ombro a ombro com esse companheiro, tá? E outra, dizer a todos que, como a companheira Rosineide falou, né, estivemos, sim, no dia 29 e 30, né, com mais de 5 mil trabalhadores do serviço público de todas as 3 esferas, federal, estadual e municipal, tá? No Encontro Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadores do Serviço Público Nacional contra a PEC 32. E, dentre uma série de atividades e agenda que nós tiramos, então, eu quero só conclamar a todos para o dia 18, lotar as ruas. O vírus está aí nos ameaçando. Agora, o presidente é pior que o vírus. Ele nos mata mais rápido se nós não formos às ruas. Então, no dia 18 de agosto, 18A, né, que todos possam estar às ruas, reivindicando a defesa das instituições públicas, do serviço público, contra o desmonte e contra a reforma administrativa e a da PEC 32, tá, gente? Então é isso, Adeilton, um forte abraço, companheiro, sinta-se abraçado e de braços dados comigo e com todos nós, companheiros aqui da Bahia e do Sinasef Nacional, tá? Que nós estamos juntos. Lourdes, felicidades, Rosineide também, felicidade, um prazer estar aqui, Aruan, força também, companheiro, felicidades, e Adeilton,
vamos ainda até o Ceará. Eu faço questão também, viu, Rosineide? A gente combina aí, vamos tomar essa cerveja que se falou, comemorando junto ao companheiro Adeilton pela conquista que, com certeza, é certa. Depende de todos nós. Um forte abraço a todos e vamos à luta, companheirada. Maravilha, Carlos. Muito obrigado aí. Um grande abraço para você. Sem dúvida nenhuma, a companhia do Sinasef, a dianteira do Sinasef nesse caso é fundamental, né? Eu acho que realmente é um momento de congregar forças mesmo, porque esse caso é um caso de todos nós, né? Então, eu passo a palavra imediatamente para a doutora Lourdes, para que ela faça as considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez ao grupo de estudo História e Poder, né? Agradecer aqui a grandiosidade dessa noite, né? De estar aqui junto com a professora Rosineide Freitas e também com o professor Carlos Magno, com você, Aruan, com a Roberta, e nos solidarizar mais uma vez, né, com o professor Adeilton Dias, e pedir mais uma vez também, né, a todas, todos e todos que estão ainda aí nesta noite de quarta-feira nos assistindo, né, que se somem a esta luta, né, e estamos juntas aí até a nomeação, esperando que a justiça seja feita para o professor Adeilton Dias. Obrigado, doutora Lourdes. Professora Rosineide? Sim, vou começar agradecendo, obviamente, dizendo que Carlos Magno está marcado. E a gente se encontra a doutora Lourdes, né, que também é do Ceará. A gente faz uma bagunça boa, tem valorosas companheiras e companheiros da de Ceará. Já está marcado, está marcado. E vai depender, em parte, do nosso empenho de se envolver à luta. Quero agradecer ao convite que me chegou primeiro pela Roberta e depois pelo Adeilton. Agradecer por esse espaço aqui, essa roda. Foi muito bom ouvir vocês sair daqui com mais certeza ainda e animada para todo chamado da campanha que me fizerem, de que a gente está do lado certo da história, de que a gente vai contribuir para nomeação e posse do professor Adeilton, mas que especialmente essa luta vai nos impulsionar a olhar para tantas outras injustiças que com certeza hoje operam nas instituições de ensino superior, especialmente nas instituições de ensino superior públicas federais, né, que a gente sabe bem. Agradecer pela condução do professor Aruan, que falar de Alagoas, terra maravilhosa, valorosos e valorosos companheiros também de lá. Agradecer pela escuta de todas, de todos e todos que aqui, e pedir licença da ousada, esse lugar aqui de fala, para fazer uma convocação a quem nos escuta, que é atender a todos os chamados dessa campanha. Se chamarem para fazer uma hashtag, se chamarem para subir uma foto, se chamarem para divulgar a carta, chamarem para uma ação coordenada, se chamarem para quem puder no Ceará e estiver presente, nós temos que atender os chamados. É dessa forma que a gente se envolve na luta, atendendo os chamados daqueles e daquelas que estão organizados, conduzindo a luta. Então, se eu posso aqui deixar, para além do agradecimento, uma fala final nesse espaço aqui de roda, me somar ao chamado de quem coordena essa campanha lá no Instagram e também aqui nesse espaço, de que todas e todos e todos que estiveram aqui nessa roda online, que atendam o chamado. O chamado de agora é a divulgação, assinar a carta e curtir a página. E todos os outros chamados da página e acompanhar a página, é claro. Um abraço especial e, novamente, o meu afeto, a minha solidariedade, a minha cara preta, a minha voz, a minha capacidade de oratória, a minha assinatura e tanto quanto mais, a professora Adeilton Dias. Um beijo, um abraço, axé para todas e todos e sigamos na luta. E para não ficar só na retórica também, que está tudo misturado ao mesmo tempo, deixo aqui o meu fora governo genocida. Beleza. Professora Rose, eu queria também falar um pouquinho só tomar 2 minutinhos de vocês. Eu sou professor aqui da UFAL, casos como esse e tantos outros acontecem por aqui também.
eu tampouco, professora Rose, conheço o Adeilton. Temos esse acordo também que vocês firmaram com ele, já fizemos também. Então eu estou incluído aí nesse bonde rumo ao Ceará. Quero dizer também que talvez quem esteja nos assistindo, talvez não saiba que existe um clima de medo e pavor de muitas pessoas que se opõem a essa injustiça praticada contra o Adeilton, mas que temem aparecer, temem colocar o rosto aqui por motivos muito justificáveis, né? E é intolerável que pessoas que constroem a universidade tenham que assistir a universidade ser capturada por uma forma de agir politicamente que tem como motor a perseguição, né? Então, se as pessoas têm medo, eu imagino que é porque existe perseguição. Para mim é libertador foi libertador assistir vocês, ouvir vocês, saber que tem tanta gente que pode estar sentindo medo, mas enfrenta, e espero que não seja a última, mas espero que seja uma das últimas, porque espero que a vitória chegue logo, né? Então, que daqui para frente a gente se encontre para celebrar. Então, com esse espírito que eu também me somo, Adeilton, a sua luta, estou às ordens a qualquer tempo e reitero o prazer que tive em estar aqui essa noite com todas vocês aqui. E aí é com isso que a gente se despede, mas não nos despedimos da luta, né? Então, um abraço a todos e todas e até a próxima.